E se nossa civilização acabasse amanhã? Poderia ser por uma nova doença agressiva, uma guerra nuclear, as mudanças climáticas ou algo que ainda nem conseguimos prever. A sociedade poderia acabar, mas muito provavelmente haveriam humanos sobreviventes. Pessoas que levariam suas vidas adiante em comunidades isoladas umas das outras. Toda a sociedade globalizada e conectada que temos hoje seria apenas uma memória distante, uma história contada pelos anciões das novas tribos que se formariam nesse mundo pós-apocalíptico. As gerações seguintes olhariam para os esqueletos de grandes edifícios com um fascínio e um senso de inquietação. Perguntariam: realmente, nossos ancestrais foram capazes de construir essas coisas? Lendas seriam contadas sobre como os ancestrais conseguiam se comunicar com imagens refletidas em espelhos de mão através do mundo, de como os ancestrais voavam em grandes máquinas de ferro pelo ar, e as lendas mais absurdas ainda diriam que esses mesmos ancestrais voavam além do céu, pousando até mesmo na lua. Seríamos vistos quase como deuses, seres de extremo poder sobre o mundo que, por algum infortúnio do acaso ou de sua própria arrogância, caíram em desgraça. Agora pense o mesmo cenário, porém com a tecnologia que teremos daqui a 100 anos no futuro. 1000 anos, 1 milhão, 100 milhões, 1 bilhão de anos no futuro. Imagine aparatos tecnológicos que não degradem em algumas décadas, mas que se mantêm relativamente íntegros e ativos por milhares ou até milhões de anos depois de sua fabricação. Tenha também em mente que, em 1 bilhão de anos, civilizações surgiriam e cairiam sucessivamente, deixando artefatos que seriam reutilizados pelas suas sucessoras, cada uma com sua forma única de tecnologia e sociedade. Isso é a Numenera. Sejam bem-vindos ao canal Diários do Nono Mundo. Meu nome é Joshua, jogador e mestre de RPG, e hoje continuaremos nossa exploração do cenário Numenera, explicando mais a fundo o que é essa tecnologia antiga que dá nome ao cenário. Estão preparados? Numen é algo aproximado ao poder ou inspirações divinas sobrenaturais. Era é um período de tempo. A Numenera é todo artefato tecnológico antigo cujo poder é incompreensível aos nonomundianos. Embora seja tentador pensar na Numenera apenas como itens tecnológicos que substituam artefatos mágicos em um cenário de RPG tradicional, ela é muito mais do que isso. Mutações genéticas, autômatos inteligentes, fendas dimensionais, nanotecnologia, paisagens, criaturas e pessoas afetadas por ela são todos Numenera. O nonomundiano lida com a Numenera como uma parte integrante de sua vida. Alguns podem nem sequer reconhecer que tal fenômeno com o qual ele interage cotidianamente é uma Numenera. Para ele, aquele fenômeno pode ser simplesmente o cotidiano de sua vida. Falamos no vídeo anterior a indistinguibilidade da tecnologia avançada e ciência. Em nosso exemplo no início do vídeo, nossa tecnologia atual é incompreensível para os sobreviventes do mundo pós-apocalíptico. O Nono Mundo é um passo além disso. Em 1 bilhão de anos, tecnologias que nem sequer hoje consideramos foram criadas, coisas que realmente, para a nossa ciência, são apenas magia. O nonomundiano, entretanto, não entende essa gradação. Um portal interdimensional e um transmissor de rádio são igualmente mágicos e misteriosos para ele. Utilizar e entender tal tecnologia é um processo de intuição, sorte e observação empírica. A arte de utilizar, ativar e compreender a Numenera pode ser tão esotérica que não é de se surpreender que seus estudiosos sejam nomeados sacerdotes dos Éons. Uma das visões de Mount Cook que inspiraram o cenário ajuda muito bem a entender esse conceito. Em minha mente, eu antevi sacerdotes extremamente vestidos, entoando preces e invocações bem ensaiadas, usando instrumentos sagrados e fazendo gestos precisos. Mas então nós percebemos que os instrumentos são de natureza tecnológica, e alguns dos gestos eram na realidade dedos tocando botões ou pedaços de tela sensível ao toque. Devido a essa incompreensibilidade, as Numeneras que vemos sendo utilizadas no cenário estão certamente fora de sua função inicial. Vamos voltar rapidamente ao mundo pós-apocalíptico do início do vídeo. Imagine que 50 anos depois do fim do mundo, uma pessoa encontre em um depósito um smartphone que, para fins de exemplo, ainda possui um pouco de bateria, o suficiente pelo menos para ligar sua tela ou apertar um dos botões. Ao investigar o dispositivo,
a pessoa poderá utilizá-lo de diversas formas. Poderá usar sua tela como um simples espelho de bolso. O desmontando, poderá descobrir com base em outras experiências que sua bateria pode ser utilizada para criar fogo. Pode ser que ela utilize sua luz ao apertar o botão como uma espécie de lanterna pouco eficiente. Ela nunca terá acesso à função original do smartphone. Só poderá presumir com base em sua observação e em lendas antigas sobre qual era o seu propósito original. A Numenera é assim. O escudo defletor que o guerreiro do grupo utiliza poderia ser, na verdade, a parte de contenção de um antigo reator de fusão. O spray antigravidade era parte do mecanismo de flutuabilidade de uma nave. A capa de visibilidade era, na verdade, parte de uma obra de arte completamente alienígena. E assim vai. Os dispositivos Numenera podem ser descritos quanto a seu uso e a sua aparência. Quanto à sua aparência, o tipo mais comum é o dispositivo extraído. Ele é o item retirado de uma máquina antiga ou uma criatura e utilizado diretamente para alguma função. Pode ser uma tela de uma máquina que mostra informações ou uma vesícula de uma criatura que dê super força a quem a ingerir. Um dispositivo pode ser categorizado também como conectado, quando este, além de ser extraído para cumprir alguma função, ele tem de ser antes combinado com outro item, como uma bateria de alimentação ou um outro componente próximo. Isso não necessariamente representa uma mudança mecânica. Os jogadores que encontram uma cifra podem tanto ter extraído ela diretamente de um dispositivo maior, como ter conectado várias partes diferentes para conseguir algo útil. Dispositivos vinculados são quando o cenário entra na mecânica. Eles passam a ser itens de uso pessoal de indivíduos ou organizações, sendo personalizados especificamente para isso. Um metal que existe em mais de uma dimensão pode ser moldado em uma espada que consiga ferir seres que estejam em várias dimensões ao mesmo tempo, por exemplo. A última categoria de dispositivos, e a mais rara, são os dispositivos moldados. Esses dispositivos não vêm de mundos anteriores, e sim foram construídos por engenharia reversa e criatividade dos nanomundianos ao estudar a tecnologia dos antigos. Apesar de raros, são os mais interessantes, pois são geralmente um indicativo de que, a passos lentos, os nanomundianos estão avançando em seu entendimento da tecnologia e dos mundos anteriores. A outra forma de se classificar os dispositivos é quanto a seu uso e durabilidade, sendo tais dispositivos classificados como cifras, artefatos, esquisitices e descobertas. Cifras são itens de curta durabilidade. Pode ser tanto uma pílula ou um dispositivo, mas pode ser algo mais complexo como um feixe de laser, um par de barbatanas que te permitem nadar no ar, ou um inseto metálico que grava conversas e as reproduz em um holograma apenas uma vez. Cifras costumam interagir umas com as outras de maneiras inesperadas, gerando resultados imprevisíveis e aleatórios. Quanto mais cifras um personagem carrega, além de seu limite pessoal, maiores são as chances de um efeito ocorrer e maior a sua gravidade. Artefatos são itens de maior durabilidade, podendo ser tanto de efeito perpétuo ou ter um uso longo, porém limitado à sua carga energética, como uma armadura mecânica que torna o personagem mais forte, porém quando sua fonte de energia acaba, ela se torna apenas uma armadura normal. Devido à natureza antiga e imprevisível das Numeneras, o esgotamento dos artefatos é determinado geralmente rolando dados a cada uso, que podem variar de um D4, um D6, um D12, um D20 e um D100. Quando o dado cai em seu número de esgotamento, o qual é geralmente 1, aquele foi o último uso do artefato, que agora está sendo descarregado. Existem formas de se recarregar eles dentro do jogo, mas não contem sempre com isso. As esquisitices são a parte mais divertida de Numenera, a meu ver. São dispositivos que não possuem geralmente valor de mecânica. São simplesmente coisas curiosas, como uma máquina em forma de ovo que a cada 3 dias emite um som que parece vagamente com uma música. Ou então um pedaço de âmbar com um inseto cujo rosto lembra vagamente uma pessoa. Pode ser um chapéu que, sempre que o usuário esteja triste, imitações de pássaros que podem ser irritantemente alegres às vezes. O estranho, o anacrônico, o bizarro e o misterioso do cenário são exemplificados perfeitamente com as esquisitices. Geralmente, isso garante a elas um valor comercial a ser trocado, e algumas nas mãos de jogadores criativos podem ser tão úteis quanto artefatos. A última categoria, e geralmente a mais esquecida, é uma das mais importantes do cenário: a descoberta. São aquelas Numeneras que não podem ser colocadas nas malas dos personagens. É descobrir um antigo complexo e ativar uma linha de produção de estranhos bonecos que causam sensação de felicidade ao serem apertados. É descobrir um painel que recebe informações diretamente de um satélite em órbita de Marte. Ou encontrar uma máquina que rejuvenesça qualquer um que ficar dentro dela. Em suma, as descobertas são a principal motivação dos personagens de Numenera. Para além de serem lucrativas e interessantes, elas significam algo novo, algo surpreendente, inquietante e esperançoso. Afinal, se nossos ancestrais ou quem quer que seja conseguiram construir todas essas coisas, existe a esperança de este mundo ser o nono de outros 8 grandes.
Isso é Númenera.